mostarda e prometeu enviar o Consolador, a luz para a humanidade. Espiritismo e Jesus, com toda humildade, a luz para a humanidade. A boa nova se faz com a caridade. Do além, vozes em sinfonia, vem ditar nossa filosofia. Lá está nosso lar, somos sim imortais. Progredir é a meta da vida. Na razão, a ciência é a viga. Desprender do ter, renascer pra ser a luz para a humanidade. Espiritismo e Jesus, com toda humildade, a luz para a humanidade. A boa nova se faz com a caridade. A luz, a luz, com a caridade. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimentamos todas as pessoas que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais da FEEGO ou pelos canais dos parceiros que nos transmitem. Os nossos parceiros são FEB TV, Mansão do Caminho, Grupo Espírita Mensageiros da Luz, Web Rádio Fraternidade, Rádio Sintonia do Bem, Rádio Nova Luz, no canal Espiritismo.tv, Espiritismo.net, Espiritismo e Mediunidade, Rede Amigo Espírita, Jardim das Oliveiras, Facebook Alberto Almeida, TV 7, TV Secal, TV FEC da Federação Espírita Catarinense, TV 14ª URI, Facebook da TV Secal, Facebook da 14ª URI, TV Receita para a Vida, IGESE e Web Rádio Portal da Luz. Temos também canal Seridó Espírita de Currais Novos, Web Rádio Esperança de Campos, Rede Doutrina, canal Coromandel Espírita de Coromandel, canal Sintonia Maior Play de Ituiutaba, TV Ediluz Recife, canal Espiritize de Ribeira do Pombal e Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja. E nesse momento, queremos anunciar o Grupo Luz.
O grupo é da cidade de Jataí, Goiás, do Centro Espírita Allan Kardec e Maria de Nazaré. Foi criado há 10 anos da União de Amigos Espíritas com o objetivo de divulgar a doutrina por meio da arte. O grupo já gravou 3 CDs e 2 DVDs. Hoje possui 6 integrantes: José Lúcio, Alain Paixão, Tiago Moisés, Maicon Richard, João Filho e Jefferson Carlos. Atualmente, o grupo está produzindo um trabalho doutrinário de musicalização de 40 parábolas de Jesus. No repertório dessa tarde, o Grupo Luz vai apresentar O Cego de Jericó, de José Lúcio, A Cura, de Tiago Moisés e Saulo Silva, e Respira, de João Filho. Nós agradecemos desde já o Grupo Luz pela sua apresentação e, ao final, convidamos nosso companheiro João Minelli para fazer a prece. Boa tarde a todos, é um prazer estarmos aqui. E nós vamos começar com uma música que chama A Cura, que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. E essa música retrata sobre esse momento. Preste atenção na letra e vamos vibrar em prol do nosso planeta para que essa cura seja efetiva. É um sinal de que o amor talvez no mundo hoje está fazendo falta. Tudo isso traz muito temor, mas a fé nos mostra a esperança. E que não seja tarde para pegar na mão dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós ou qualquer cidadão. Sinto que o mundo necessita de amor. Talvez seja um sinal de que algo está errado, que precisamos ajudar e ser ajudados, deixar o orgulho de lado. Que não importa quem está em cima ou embaixo, que devemos respeitar e ser respeitados, estando certos ou errados. Consegue ouvir esse clamor? A cura se resume em uma só palavra: o mundo está doente, necessita de amor. É um sinal de que o amor talvez no mundo hoje está fazendo falta. Tudo isso traz muito temor, mas a fé nos mostra a esperança. E que não seja tarde para pegar na mão dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós ou qualquer cidadão. Sinto que o mundo necessita de amor. Talvez seja um sinal de que algo está errado, que precisamos respeitar e ser respeitados, deixar o orgulho de lado. E não importa quem está em cima ou embaixo, que devemos ajudar e ser ajudados, estando certos ou errados. Consegue ouvir esse clamor? A cura se resume em uma só palavra: o mundo está doente, necessita de amor. Consegue ouvir esse clamor? A cura se resume em uma só palavra: o mundo está doente, necessita de amor. O
mundo está doente e necessita de amor. Bela frase. A próxima música que nós vamos cantar faz parte de um novo projeto para que a gente possa deixar as parábolas de uma forma mais didática para evangelizar. E a música ser ferramenta de evangelização também para as parábolas. O cego de Jericó. Bartimeu, o filho de Timeu. Bartimeu, o filho de Timeu. Então Jesus, saindo de Jericó, com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego do caminho, mendigava para sua sustentação. Jesus, filho de Davi, ouça minha voz, tenha misericórdia, eu sou cego sofredor. Jesus, filho de Davi, ouça minha voz, tenha misericórdia, eu sou cego sofredor. Muitos quiseram calar Bartimeu, mas ele grita: o filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu sou cego e estou aqui. Que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Quero enxergar, quero ver a tua luz. Então vá, siga adiante, tua fé te salvou. Bartimeu enxergou e seguiu, e seguiu. Que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Quero enxergar, quero ver a tua luz. Então vá, siga adiante, tua fé te salvou. Bartimeu enxergou e seguiu, e seguiu, e seguiu. Jesus, Jesus. A próxima música, eu vou convidar você para agora entrar em estado de presença. Seja onde for que você esteja, no conforto da sua casa, caminhando, enfim. Comece a prestar atenção na sua respiração agora. Essa dádiva de Deus que faz parte da nossa sobrevivência. E muitas vezes, nas aflições, a gente esquece até que a gente respira. E fique tranquilo que, dependente do momento que você está passando, tudo vai, de alguma forma, melhorar. E é disso que essa música fala, e ela leva o nome de Respira. Quando tudo parece impossível, quando tudo parece dar errado pra você,
estou contigo. Quando tudo parece estar perdido, quando nada dá certo na sua vida e você não vê saída, feche os olhos, fique em silêncio, ouça essa voz que vem de dentro. Calma, respira, vai passar. Estou aqui, não se desespere, posso te ouvir, vim pra te ajudar, conte comigo, eu sou Jesus Cristo. Feche os olhos, fique em silêncio, ouça essa voz que vem de dentro. Calma, respira, vai passar. Estou aqui, não se desespere, posso te ouvir, vim pra te ajudar, conte comigo, eu sou Jesus Cristo. Respira. Muito obrigado. Mais uma vez, é uma imensa satisfação estarmos aqui com vocês e queremos estar sempre disponíveis para as próximas oportunidades. Um bom congresso a todos. Boa tarde a todos. Nós, nesse momento único, já com os nossos corações apacentados por essas músicas maravilhosas, vamos cerrar os nossos olhos e sentirmos a presença de Jesus. Mestre querido, com sua luz inundando os nossos corações, nos acalentando, nos acalmando, e com a certeza que a luz de Cristo acalentará o coração de cada ser desse planeta. Daqueles que estão em desabrigo, daqueles que estão sob a guerra, daqueles que estão sob o infortúnio da prisão, outros nos hospitais, sofrendo as agruras desse momento negro que nós passamos, que o nosso planeta passa, mas que dissipa essa negritude à luz de Jesus. Mestre querido, que a sua luz recaia sobre o nosso palestrante, para que ele possa
nos transmitir a vossa mensagem. Que Ele seja o intermediário do vosso amor entre o céu e a terra. Mestre querido, agradecemos pela vida, agradecemos por tudo que temos e por aquilo que nós somos. E sob a vossa luz, damos início às atividades dessa tarde. Que assim seja. Informamos que durante a palestra contaremos com a valiosa interpretação de Libras da nossa companheira Liz Natividade. E para dar início às atividades desta tarde, convidamos nossa amiga Rose Kelly Maia Bento, que atualmente é diretora de gestão editorial da FEEGO e trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec em Jataí, Goiás. Rose Kelly, é com você. Muito boa tarde a todos, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês neste 37º Congresso Espírita do Estado de Goiás. E queremos informar, queridos companheiros, amigos que estão acompanhando o Congresso Espírita, que ao longo da palestra do expositor desta tarde, vocês que estão nos acompanhando ao vivo poderão também já ir formulando as suas perguntas para que, após o término da palestra, o nosso expositor convidado desta tarde possa respondê-las. Elas serão selecionadas e direcionadas ao nosso expositor. Pois bem, nós então queremos aqui anunciá-lo. Ele é consultor de empresas, desenvolve atividades nas áreas de comunicação, liderança e capacitação profissional, palestrante espírita há mais de 30 anos, escritor e editor de várias obras, todas evidenciando a base da doutrina espírita, é presidente também da Associação de Divulgadores do Espiritismo, da AD, em Jaú, São Paulo, é fundador da Associação Cultural Espírita Allan Kardec, palestrante espírita há mais de 30 anos, escritor e editor de várias obras, evidenciando as bases, principalmente da nossa doutrina espírita, como presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo e também fundador da Associação Cultural Espírita Allan Kardec, para proferir o tema desta tarde, os desafios da atualidade à luz do Espiritismo. Seja muito bem-vindo, nosso querido irmão Roosevelt Tiagos. Para você, a nossa palavra agora está em aberto. Muito obrigada pela sua presença aqui entre nós. Muito bem, meus queridos. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos com vocês, mas iniciamos já manifestando a nossa gratidão à Federação Espírita do Estado de Goiás. O Estado de Goiás é uma localização no nosso país que tivemos a oportunidade de estar presencialmente e dentro dessa proposta, fizemos grandes amizades aí, dentro da federação e fora dela. Desta forma, sempre que nós somos convidados a qualquer atividade em Goiás, para nós é oportunidade e nos dá entre amigos, de estarmos falando de maneira especial. Nos sentimos em casa. Em meu nome, em nome da Jo, nós agradecemos a oportunidade. Agradecemos a todos os integrantes, aos seus diretores, aos dirigentes da Federação Espírita, tanto quanto aos seus voluntários. Especialmente a Vera, que cuidadosamente fez contato conosco e foi de maneira muito gentil conduzindo tudo para que nós estivéssemos aqui hoje. E cabe uma observação especial de que a eficiência com que esse evento está sendo feito, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de divulgadores que estão repassando essa mensagem, onde fica até difícil mensurar o alcance que essa mensagem pode ter, que todo o congresso pode ter.
E mais do que nunca, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, ela é especial e deve amplamente ser divulgada. Sem maiores delongas, porque o trabalho está sob início, nós vamos então, debruçando sobre a nossa temática que nos foi proposta e que refletimos sobre ela com um carinho muito especial, de maneira muito cuidadosa. Porque a nossa intenção é qual? Que aqueles que nos ouvem possam, imediatamente, se estão passando pelos desafios da vida, os desafios da atualidade, os desafios sempre presentes, possam, apoiados na mensagem da qual somos portador, já ter uma direção, já saber o que fazer, já saber como se conduzir. Então é fundamental que seja assim. Então, dentro dessa proposta, vamos mergulhar no nosso tema. Muito bem. Desafios da atualidade. Embora o tema venha a propor desafios da atualidade, eu vou tomar a liberdade de estender um pouco mais. Por quê? Porque inúmeros desafios da atualidade nos acompanham desde muito tempo. Desde muito tempo. Vão se renovando as propostas, renovando-se as pessoas, renovando-se os ideais. As criaturas vão nascendo e morrendo nesse ciclo constante das reencarnações. Contudo, é fundamental entender que alguns desafios são constantes. Por quê? Porque cada desafio traz uma lição. Então, aquelas lições que as pessoas que nos precederam aprenderam, nós temos que aprender também. Então, aprendemos ou experimentando o que elas experimentaram, ou aprendendo com elas. Mas a base de todo desafio, como que eu posso ver um desafio? Como que a doutrina espírita me orienta para que eu vença o meu desafio? E nesse momento eu convido todos a pensarem nos seus desafios. Nos desafios daqueles que vêm conosco, porque quanto mais tivermos envolvimento real do que isso significa, mais profunda será a nossa reflexão. E quando falamos em desafios, estamos falando de dores profundas. São diagnósticos médicos de doenças graves e avançadas. Nós falamos de sonhos de relacionamentos, casais que divorciam, que se perdem. Nós falamos de pessoas profundamente amadas que desencarnam, que deixam um vazio imenso na nossa vida, que nós nem sequer conseguimos conceber a nossa vida sem a presença delas, e vão. Nós falamos de empresas que demontam uma grande quantidade de pessoas que de repente simplesmente acabam e falem. E alguém já nessa altura da nossa reflexão poderia dizer: Rus, mas você está falando de morrer filho com falir empresa, não tem nem comparação. Tem, é isso que nós temos que partir do princípio. Desafio, dor, angústia, não existe para eles processos de comparação. Não existe. Porque quem está sofrendo, porque uma enchente chegou e levou tudo que era material, ele não fica com o coração mais confortado se disser assim: ah, mas é ela que perdeu o filho. Não, são problemas diferentes. Então, o primeiro ponto para que nós venhamos a aprender a lidar com os desafios que trazem muitas vezes dores, angústias, que nos desinstalam, é partir deste padrão. Pense na dor que sente aquele que sofre, independente dela ser maior ou menor. É o desafio dele, é o obstáculo dele, e não dá para comparar. Muitas vezes você pega uma jovem ou um jovem de 15 anos de idade e o namorado abandona, o namorado nem tem grandes, mas o namorado abandona, ela é envolvida na paixão, e ela se suicida com 16 anos, em nome de um amor que ela nem sabe que não existe. Então, para ela, aos 15, 16 anos, o namorado abandonar é pior que a morte, porque é a consciência dela para aquilo. Enquanto você vai encontrar uma outra pessoa que enfrenta um câncer terminal de forma digna, reta, sem desespero, firme na fé.
Então, quando o assunto é desafio, quando o assunto é dor, não existe comparação. A minha dói mais que qualquer outra, para mim. Assim como a sua dói mais que qualquer outra para você. Se a gente for comparar quem sofre mais, quem sofre menos, não chegamos a lugar nenhum. Vão ficar sempre disputando quem que sofre mais, e não é essa a proposta. Muito bem. Mas aí, dando mais um passo, para entendermos os desafios da atualidade, nós temos que partir de uma base, que é o quê? Sempre Deus. Deus. A base é sempre Deus. Refletir sobre Deus vai ser sempre determinante. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas nossas casas espíritas ou nas demais, religião, o que acontece? Todos professam Deus. Todos falam que acreditam em Deus. No entanto, essa confiança em Deus, ela nem sempre é compreendida ou ela é lembrada no momento do desafio. Porque veja comigo, Deus é soberanamente justo e bom. Deus é absolutamente inteligência soberana. E quando um desafio chega na nossa vida, qual que é o nosso impulso? Porque eu, Deus, porque é justo comigo. Mas logo agora, mas tanta gente que não faz isso, e assim vai. E assim vai. Então nós vamos percebendo que na dificuldade que existe de colocarmos Deus como base diante dos desafios. A maioria de nós tropeça aí. Chegou o desafio, esquecemos primeiro de Deus. Porque se a gente lembrar que Deus está ali dando anuência a tudo que acontece, se Deus está ali observando e permitindo as maiores tragédias na nossa vida, os maiores desafios, é porque ele deve ser visto de outra maneira. O desespero, não a dor, continua doendo, mas o desespero deveria se extinguir somente por saber disso. Olha, o que eu estou passando é muito difícil, muito complicado, muito triste, muito isso, muito... Porém, Deus está lá. O que eu estou passando não está fácil, mas Deus está ali. Deus está ali. Então, lembrar partindo desse princípio. E a segunda vertente, antes de entrar exatamente no comportamento, de como deve se comportar diante da adversidade, ou o que fazer, é lembrar de uma outra questão interessante. Olha, qual é o objetivo dos desafios da atualidade? Qual é o objetivo dos desafios que chegam na sua vida? Isso é muito importante. Do seu diagnóstico médico, da falência da sua empresa, de você que está sempre fugindo das garras da miséria, você outro que tem relacionamentos desastrosos e você tem um relacionamento, não dá certo, tem outro não dá certo, tem outro não dá certo. Qual é a base, o objetivo, o foco de todo desafio que chega na nossa vida? O foco é você. Os desafios que chegam na minha vida têm como objetivo a mim mesmo. E isso também muda totalmente a questão. Nós começamos assim, por que essa falência, essa dor, essa perda, essa angústia, essa tristeza, essa falta, essa escravidão diante de um vício, por que está na minha vida? O foco dela, o interesse dela, sou eu mesmo. Então já começo. Ao invés de querer me livrar da dor, do desafio, começar a entender por que é que ele está na minha vida. Por que é que ele me encontrou? Por que eu experimento algo que eu não desejo e muitas vezes nem construí? Essa pergunta, encontrar essa resposta é determinante, é fundamental para saber como nos comportar diante das adversidades, dos desafios da vida. Como nos comportar é determinante. Então, muito bem. Partindo desse princípio, o foco do seu problema é você. É você. E Deus é soberanamente justo, bom e inteligente. Eu tenho à minha frente um desafio. Seja qualquer um daqueles que nós citamos, ou outro. Não interessa. Nós temos um desafio.
Nós temos um desafio. E diante desse desafio, eu preciso saber como me comportar. Hoje, eu estou em casa aqui assistindo essa live, mas amanhã o desafio está me esperando. Ou quando acabar a live, como é que eu me comporto diante do meu obstáculo? Dos desafios que invadiram a minha vida? Então, vamos estabelecer alguns passos basilares para chegar nesse ponto. E o primeiro ponto é o seguinte: reconheça o seu valor. Porque sem reconhecer o seu valor claramente, você vai entrar na luta contra esse desafio, você vai entrar nesse embate enfraquecido. Você pode ir ao encontro dos desafios da sua vida, fortalecido, bem armado, protegido, capacitado para vencê-lo, ou você pode entrar já quase perdendo a luta. Então, como é a maneira mais adequada de entrar? Entre confiando no seu valor, porque você é importante. Aí está dizendo assim, mas Roosevelt, como é que você está falando que eu sou importante, você nem me conhece? Você nem sabe quem que está assistindo pela internet, você nem sabe como é que você sabe que eu sou importante. Muito bem, a pergunta é boa. E eu sei que você é importante, sabe por quê? Porque quem criou você foi a inteligência soberana, que não pode fazer nada sem valor. Quem criou você é o mesmo Pai que fez o universo, os planetas, que tem assinatura de inteligência em toda parte. Porque não seria uma contradição, né? Deus, soberanamente justo, bom, inteligente, todo-poderoso, fez você para nada. Ou fez você sem valor nenhum. Quando você duvida do seu valor, é como se dissesse Deus, que é todo perfeição, pisou na bola. Uma hora ele fez algo que não tem valor nenhum. Sou eu. Porque dependendo do desafio, nós sofremos tanto que o nosso valor pessoal fica comprometido. Alguns desafios que nos fazem depender das pessoas, seja fisicamente, seja com dinheiro, com recurso, nós nos sentimos tão humilhados, tão diminuídos, tão para baixo, que o nosso valor vai embora e aí o problema se agiganta. Então, primeira coisa, olha, eu posso estar adoecido, falido, sozinho, abandonado, endividado, não sei qual desafio, mas eu tenho valor. Quem me criou foi a inteligência das inteligências. Então, como ele não faz nada à toa, existe uma causa para a minha existência e para aquilo que eu estou passando. Eu não estou sozinho. Somamos a isso promessa de Jesus. Em Mateus 28, 20, ele fala assim: estarei convosco, atenção para o termo, todos os dias da sua vida. Estarei convosco todos. Então, vamos entender. O meu desafio é grande, o meu desafio é complexo, o meu desafio está me machucando, me diminuindo, mas uma coisa eu sei, eu vou dar trabalho para a vida. Porque eles encontraram alguém que sabe o seu valor e sabe que não está sozinho. Então, quando você entra para o seu desafio, seja ele qual for, alimentado por essa certeza, o desafio continua sendo grande, continua sendo difícil, desafiador. No entanto, ele vai encontrar alguém de pé. Ele vai encontrar alguém de pé. De pé. Esse é o primeiro passo. Dê valor a você. Reconheça-se como alguém que está na coroa da criação. Alguém que tem valor. Dessa forma, nós entramos com maior capacidade, com maior chances de êxito. Mas há algumas questões práticas no que tange a vencer desafio, que eu gostaria também que os amigos, como eu disse no início, eu queria que dentro dessa expressão, da nossa explanação, aqueles que estão atravessando por desafios tivessem já algo a se apegar e começar a seguir. Então, o segundo passo, depois desse primeiro, reconhecer o seu valor, eu diria, o seu desafio é grande, está difícil, então mantenha-se ocupado.
Mantenha-se ocupado. Já estou com tanta coisa para me manter ocupado. Mantenha-se ocupado. Ainda em Mateus, capítulo 12, versículo 45, ali nós encontramos uma expressão muito interessante, e eu estou só citando para a gente ficar dentro do nosso tempo, que é curto, né? Não vou me aprofundar nisso, mas os amigos podem ver lá, Mateus 12, 45, onde é feita uma menção à casa vazia, onde os espíritos malignos ou perversos invadem a casa por ela estar vazia. Então, irmãos, seu desafio é grande? Muito bem. Os desafios grandes tendem a nos fazer sentir menores, diminuídos, enfraquecidos, sozinhos. E se você tiver com tempo sobrando e uma pressão dessa, dá errado. Dá errado. Espíritos com o nosso nível de educação, com o nosso nível de cultura, não pode ter tempo sobrando. Por essa razão, que quando a gente conversa com as pessoas, e aí, como é que tá a coisa? Ah, tô correndo, nossa, um monte de problema, um monte de coisa. Melhor assim. Melhor assim. Nós não somos seres ainda que podemos ter tempo sobrando, que só pensamos coisa nobre. Ainda não. Então mantenha-se ocupado. É por essa questão também, fazendo uma observação, que nós vemos as casas espíritas todas fechadas durante a pandemia, e isso me preocupa, porque nós precisamos de atividade. E as pessoas que necessitam da doutrina precisam da casa aberta. Alguém diria, mas Russo, é protocolo de saúde, fechou. Não, eu sei, não vão nem entrar nesse tema que eu sei. Mas eu sei também que tem casas pequenas que nem dia normal tem aglomeração, o espaço é grande e fechou também. Eu sei também que depois que fechou, que começamos a conhecer a doença, já tinha meio, tinha protocolo de segurança, que a gente tem que buscar por eles. Porque as igrejas católicas estão se intitulando de interesse social, essencial, estão lutando para abrir. As igrejas evangélicas também. Porque quem está pensando em suicídio não vai falar, deixa eu conectar, deixa eu acho uma live que me ajuda a tirar o pensamento de suicídio. Ele não vai fazer isso. Ele precisa encontrar alguém para falar já. Quem está desesperado não pode deixar eu ver se eu me conecto a uma live que vai elevar o meu ânimo. Ele precisa pegar na mão de alguém, ele precisa ter alguém que o ouça. Então é fantástico os recursos da comunicação, da internet. E vieram para ficar, não vai perder. Mas não substitui a casa espírita aberta. E nós temos que nos preparar, adaptar, cada casa na sua realidade, porque eu recebo hoje convite para fazer palestra online em dezembro desse ano, quer dizer, já estão considerando que não vai abrir mais. E é necessário estar aberto, não por nós, tem quem precisa mais, e precisa ter quem encontre. Então, o segundo item para enfrentar desafios grandes, mantenha a sua mente devidamente ocupada, e se ocupada com coisas boas, melhor ainda, mas nós não somos criaturas que podemos ter tempo sobrando. Ainda não. Estar ocupado, envolvido, sai de um projeto, vai para outro, é palestra, volta, estudo, isso mantém nossa sanidade, não é ruim. Então, você está sentindo que um grande problema está visitando a tua vida, envolva-se, ocupe-se de coisas boas. Estabeleça uma rotina que você fique ocupado com coisas novas. Ajuda alguém, qualquer coisa. Mas a mente sendo atacada pelas perturbações das provas, das expiações. Uma mente vazia faz com que você se torne profundamente vulnerável. E isso não é bom para enfrentar os desafios que estão à nossa frente. Dito isso, já tivemos o primeiro passo, o segundo passo e agora o terceiro passo para enfrentar os desafios na atualidade, como comportarmos diante das desavenças, das dores, das angústias. Nós apresentaríamos o que eu chamo de o estado de enfrentamento, em que estado mental você deve enfrentar os seus desafios, seja ele qual for. Em que estado mental você deve enfrentar aquilo que é posto à sua frente?
lembrando das bases. Deus é soberano e justo, o alvo é o seu próprio crescimento. O objetivo de eu experimentar um divórcio, uma falência, uma angústia, perder alguém, o objetivo disso tudo sou eu. Então, sempre pensando o que eu aprendo, sempre pensando por que estou experimentando essa situação. Umas que me abatem, outras que me envergonham, outras que me humilham, outras que geram dor, mas sempre, inquestionavelmente sempre, visa o coração daquele que sofre, daquele que suporta. Nunca há um engano. E agora, então, em que estado mental eu devo enfrentar as minhas dificuldades, enfrentar os meus desafios, enfrentar as minhas dores? Aí nós voltamos para o Evangelho, sempre o Evangelho. Não existe a menor chance de nós falarmos a respeito disso tudo, divorciados de Kardec, de Jesus. Então, sempre o Evangelho. Nós vamos encontrar novamente em Romanos 12:12 uma expressão que diz assim: fala a respeito de um estado que deve ser alcançado. Um estado que deve ser alcançado. Então coloca assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai com oração. Dá 3 indicativos comportamentais de como eu devo me comportar diante das adversidades, diante das dores, né? Porque nós necessitamos de um passo a passo, porque quando o desafio é grande, nós perdemos o rumo, ficamos sem norte, temos que nos apegar a alguma coisa. Alguém diria assim, inclusive: não, sabe o que é, Ruso? Eu enfrento esse meu problema há tanto tempo que eu já estou no meu limite. Que bom! Que bom, que bom. Por quê? Porque agora começa a parte de Deus. Até enquanto está dentro do seu limite, dentro do que você pode, o problema é seu. Chegou no nosso limite, ninguém tem obrigação de fazer além do máximo. Aí começa Deus, então não desista. Chegou no seu limite, não tem mais o que fazer, prossiga, marcha. Que se está no seu limite e não tem mais o que você fazer, é onde Deus começa a interferir. É onde nós temos que seguir alimentados pela fé. Mas seja honesto com você mesmo. E por que honesto com você mesmo? Porque é fundamental, é determinante que a gente entenda que Deus não fará absolutamente nada que estiver dentro da nossa alçada a fazer, né? Então, quando eu digo, eu já fiz de tudo que eu podia, aí é legal, já fez de tudo, então agora é com Deus. Prossiga marchando, prossiga fazendo a manutenção do que você já fez e confia que agora é com Deus. Agora, se tem coisas que você ainda podia fazer por você e não fez, então esquece que Deus também não está fazendo. Também não está fazendo. Por quê? Porque o foco da adversidade, o foco do desafio é aquele que o sofre. Eu sou o objetivo, eu tenho que chegar no meu limite. Para falar assim, tentei tudo que eu sabia, fiz tudo que eu sabia. Dali em diante, o desafio vai para um outro patamar. Estabelecendo uma ligação entre eu e Deus. Nós vamos observar esses indicativos que nós colhemos do Evangelho, está em Romanos. Primeiro dele, alegrai-vos na esperança. Isso aqui parece até uma quem está sofrendo escutar isso. Não, é brincadeira. Alegrai-vos. Eu estou falando que eu estou desesperado. Eu estou falando que eu estou enlouquecido. Eu estou profundamente triste. E aí o Evangelho vem falar, alegrai-vos. Parece que eles não estão escutando que eu estou desesperado. Pois é, aí que está. Só que a vibração de desespero nos atrai condições e seres proporcionais. Quando eu estou diante de um grande desafio e mantenho o bom ânimo, essa indicação, alegrai-vos, tende bom ânimo, o Evangelho oferece de monte. Encontrando, inclusive, novamente agora Provérbios 24:10, preste atenção, querido. Se te mostrares
fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Tá bom, o que eu faço com essa informação, Roosevelt? Usa isso para aprender a alegrar-se durante a adversidade. Alegrar-se como? Vamos na prática. Você tem lá um desafio, seja na área financeira, na saúde, em relacionamento, o problema que for. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Como nós precisamos de força, olha para o teu desafio. Lembra que Deus está acompanhando tudo. 963 é a questão, anota aí, para a gente não vai ter tempo de falar. 963, sob o meu entendimento, a questão mais importante para aquele que sofre, está lá, vai estudar. Lembra que você tem valor, que você faz parte de um projeto e que essa angústia veio para te transformar. Baseado nisso, olha para o teu problema. Lembra que se você se mostrar fraco, a força diminui. Está no Evangelho. E você diz assim, olha, eu vou passar por isso, hein? Tá difícil, mas eu vou vencer. Estamos falando de decisão e não de sentimento. Eu estou com esse diagnóstico, eu perdi, eu estou sozinho, eu fali, mas eu vou lutar, eu vou vencer. Eu não estou sozinho, eu vou. É a disposição que vai fazer com que eu tenha força, mesmo diante das grandes adversidades, é que vai fazer que eu encontre força de olhar para o meu grande desafio e saber o que é que você veio me ensinar, hein? E eu vou te enfrentar. Quando você diz isso, você começa a levar mais uma vez para um outro patamar. As nossas questões, os nossos desafios. Já fica claro. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Nosso tempo está se esgotando. Sede pacientes na tribulação. Sabe qual que é um grande elemento que acontece também nos desafios? Os desafios, para aquele que sofre, parece interminável, parece longo. Mas que traria para a nossa vida um desafio que passa como um relâmpago? Um desafio, uma adversidade, vem muitas vezes transformar em nós questões que estão nos fazendo mal há infinitas reencarnações. Quando um problema vem na nossa vida, ele está nos ensinando algo que muitas vezes nós praticamos equivocadamente há muitas existências. Então não dá para ser rápido. E aí vem, sede paciente nas atribulações. O que significa ser paciente? É fazer o que te cabe, mantendo a sanidade mental. Não, tá difícil, não acaba nunca, mas vai passar. Entra num processo de autoconvencimento. Tudo que acontece tem começo, meio e fim, e essa dor vai passar. E quando você vai fazer, você vai automaticamente construindo no seu universo mental a paciência, que é a certeza de que aquilo que você passa tem um fim. Aí você pode falar assim, Ruth, você não está entendendo. O meu problema, a minha adversidade, a minha angústia, é quase impossível de resolver, é impossível. Aí pedimos ajuda, já que é impossível, voltamos para o Evangelho, Marcos 10, 27, está lá. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Por isso que o nosso primeiro item lá no começo da explanação é, vamos construir uma base. Deus, soberano, inteligente, justo e bom ao extremo. Não pode sair da base. Porque o que nós temos que entender na prática? Que eu, Roosevelt, eu tenho um pouco de força. Você que me assiste tem um pouco de força. Os amigos que estão em todo canto aí nos acompanham têm um pouco de força. Quando falamos em Deus, não, Deus tem poder. Poder. É uma outra classificação de força. Poder.
Então, quando nós falamos, nossa, estou sem força, sem vontade, vamos entender isso. Deus tem poder, não existe impossível para Deus. Então, qual é a nossa preocupação? Fazer o nosso máximo, não além do máximo. Não além do máximo, fazendo o máximo, né? Há uma exemplificação, né? Que é quando o pessoal estava fugindo do faraó, que abriu o mar para eles passarem, né? Sem entrar nos pormenores, né? Então, só porque assim, qual que é a mensagem que aquilo encerra? Ele estava indo, chegou uma hora que não tinha mais, era o exército atrás e o mar na frente. Qual foi a orientação? Olha, marche. Mas não tem caminho, marche. O problema não é de vocês. O problema de vocês é marchar. O resto é com a gente. Então, você está num caminho difícil, legal. Não está vendo saída, tá. Não aparece na sua cabeça uma solução para esse desafio, tá. Sabe o que você faz? Marche. Prossiga. Porque quando você tiver impossível, não haver mais nada que você possa fazer. Mas se estiver firme, com coragem, caminhando, aí o caminho vai aparecer. Então só não pare. Não desista. Prossegue, 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 prossegue. Vá animado para enfrentar o teu desafio. Olha ele, não abaixa a cabeça, não dá de coitado. Não é essa a questão. A questão é, não, Deus não erra, a tua dor não é à toa. Ela vai te transformar numa criatura espetacular. Então aproveita da oportunidade e aprende com isso. Essa mensagem veio te ensinar alguma coisa. Aprende. E não dá nem para mim, nem para ninguém dizer o que é que ela veio te ensinar. Por quê? Porque como Deus nos vê de forma particular, essa angústia, essa dor, esse desafio, esse obstáculo também tem uma ligação muito íntima. Compete a mim encontrar o que os meus desafios, o que as minhas dores querem me trazer, que compete a você fazer esse mesmo estudo. Que esse estudo é o caminho da solução. Entender por que uma dor está doendo é o que vai fazer ela parar de doer. E por fim, na recomendação que encontramos aqui, Romanos 12, versículo também 12, perseverai na oração. Perseverai na oração. E claro, que eu não estou me referindo àquela oração decorada, dita automaticamente, muitas vezes insistentemente, como alguém que quer vencer Deus pelo cansaço. Não é disso que eu estou dizendo, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo daquela oração de quem já entendeu que pode se abastecer em Deus. O que é orar? Do ponto de vista prático, é estabelecer uma conexão com a fonte geradora de vida e subtrair dela o alimento necessário para prosseguir. Então eu vou orar para Deus. Acabei de orar, meu problema já está em instâncias superiores. É só eu fazer a minha parte, não além da minha parte, porque o meu problema já está sendo observado por instâncias superiores, porque eu orei. E orar não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Orar talvez seja a manifestação da maneira mais poderosa que nós podemos ter para estabelecer conexão com algo superior. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta isso. A prece torna o homem melhor? Porque qual é o objetivo da dor? Você, seu coração, meu coração. É melhorar sempre. Aí vem, a oração torna o homem melhor? Resposta, sim. Sim, porque Deus lhes envia espíritos para auxiliar. Então o que acontece? Quando nós oramos, isso nos torna mais fortalecidos. Agora eu tenho que fazer uma pergunta aos amigos. Pensa no seu desafio, nos seus obstáculos, nas suas dores e assim por diante. E a resposta a questão é, será que o seu desafio está grande demais ou você está orando de menos? Porque a oração fortalece o homem. De repente acontece isso. Quando você pega o Evangelho,
Você faz uma observação dele pelas inúmeras passagens e nós já achamos coisas assim lá. Jesus foi no monte orar, Jesus foi para o deserto orar, e Jesus foi... E assim vai, e assim vai. A pergunta é, se até Jesus tinha necessidade de orar para se abastecer, se até Jesus tinha necessidade de estabelecer uma conexão com a fonte que alimenta a vida, imaginemos nós. Então tem gente que não é que tem um problema muito grande, é que está desabastecido. E quanto maior o problema, mais oração. Não, mas eu oro de manhã e a hora que eu vou dormir. É pouco. Se o seu desafio é pouco, ora o tempo todo que você tiver disponível. Como nós falamos que não é bom ter tempo sobrando, está resolvido o problema. Ocupa o teu tempo com oração. Hoje, o benefício da internet, além das palestras, se acha mensagem em 24 horas, se você quiser, de ânimo, de elevação, se apega. Viva em padrões mais elevados de existência. Porque quando você faz uma oração, você se eleva e muitas vezes, dependendo do desespero e a nossa fragilidade, acabou de orar, nós baixamos o padrão, continuamos no mesmo padrão baixo. Então ora o tempo todo. Cansa Deus, de tanto orar. Né? Mantenha-se num padrão elevado, com vocabulário nobre, com palavras certas, com palavras de confiança e diga, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Por quê? Porque o primeiro que tem que estar convencido disso é você. É você. Você não precisa falar para as pessoas. Mas encontramos mais uma vez no Evangelho, renovai-vos a vossa vida pela renovação da vossa mente. É introduzir no nosso mundo mental esse desafio, essa diversidade que está na minha vida. Encontrou alguém? Pronto. Pronto. Porque eu sei que o Senhor que sustenta a vida observa-me. Aliás, deixa eu dar mais uma contribuição, Emmanuel agora, que na verdade assim, eu raramente cito outros espíritos, né? Que para mim doutrina espírita é Allan Kardec e isso me basta, embora exista um manancial enorme, mas Emmanuel, ele é de uma precisão, de uma concordância com Allan Kardec que não tem como. Ele diz o seguinte, e eu me apoiei nisso particularmente, muitas vezes, diante de grandes desafios. Quando eu estava no limite, não aguentava mais, eu lembrava de Emmanuel, que falava assim, aquele que te enviou para o trabalho na terra, observa o teu esforço. Aí eu continuava. Aí eu animava. Não, Deus está vendo que eu não estou fazendo o corpo mole. Ele está vendo que eu estou no máximo. Ele está vendo que eu estou tentando tudo. Aquele que te enviou para o trabalho na terra, observa o teu esforço. Então prossegue. Continua, vai adiante, segue adiante, segue adiante. É essa a proposta, é essa a ideia. Seguir adiante, você pode vencer. Sem construir isso dentro da nossa mente, nós ficamos absolutamente vulneráveis às adversidades da vida. Eu já vi que meu tempo aqui já foi suficiente. Eu acredito que nós temos que parar, deve ter algumas perguntas, algumas questões, e nós ficamos disponíveis a respondê-las. Muito bom ouvi-lo, Roosevelt. Sempre aprendemos muito. Agradecemos muito a todos que estão nos acompanhando dos diversos estados e países que estão neste momento acompanhando a nossa querida mensagem desta tarde através do nosso querido Roosevelt. Roosevelt, nós temos sim pergunta aqui para você. A primeira delas que nós faríamos é sobre como nós, espíritas, podemos transmitir a alguém que está passando por as mais diversas dificuldades, dores, sofrimentos, talvez até para alguns possa ser insignificante,
mas para aquele que está vivendo não é. Seja esse atendimento fraterno online, ou seja, por uma ligação, né, via WhatsApp, via telefone, de repente você se esbarra com uma pessoa que está caminhando na rua e ela comenta algo que a entristece profundamente. Como agente espírita, precisa estar preparado neste momento. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe que perde um filho. O que a gente pode trazer de esperança para essa mãe? Perfeitamente. Nós vemos coisas importantes, né? Por exemplo, assim, ó, quando nós vemos alguém que está sofrendo, você foi muito feliz na colocação, né? É difícil saber exatamente o que o sofrimento faz com cada pessoa. É muito particular e é muito diferente. Então, a primeira coisa, você quer ajudar alguém que sofre, entenda o que dói nele. Porque muitas vezes, vamos pegar o seu exemplo, a mãe perde um filho, né? E encontra um de nós, um espírita, e na melhor das intenções, que a gente tenta fazer? Dizer para a mãe que a morte não existe, dizer para a mãe que o filho dela está vivo, e está tudo certo. Mas não é essa a questão, porque muitas vezes isso ela sabe, o que não faz com que doa menos. Então, espírita, se quer ajudar alguém que está sofrendo, perfeitamente. Qual é o nosso primeiro passo? O que está doendo nele? Muitas vezes informação ele tem. Muitas vezes informação, conhecimento da realidade espiritual, ele tem. Né? Nós temos casos clássicos, né, de atendimentos realizados por Chico Xavier, onde ele, tendo uma profundidade absurda de conhecimento, sabe o que ele fazia para consolar? Abraçava. O que mais? Mas abraçava, chorava junto, a moça saía da fila, vinha outro. Ele não abria a boca. Então, muitas vezes, para consolar, sabe o que a pessoa precisa? Sentir-se que alguém se importa com ela. Né? Eu tenho alguns casos clássicos que assim, o indivíduo está indo para o centro. E muitas vezes é trabalhador da casa, está vindo para o centro. De repente ele para de vir. E ninguém nem percebe que ele parou de vir. Ninguém nem vai atrás de saber. E a gente fica assim, nossa, nós temos que tentar ver o sofrimento das pessoas. Não, mas você não percebe, ele parou de vir, algum problema deu. Então a questão é, se importe pelas pessoas. Se importe. Você não precisa ter conhecimento profundo. Olha, seu filho morreu, sua empresa que quebrou, sua mulher foi embora. Não interessa o problema. Eu vim dizer que eu estou aqui. Porque quando você fala eu estou aqui, a pessoa que sofre vai falar, é que a minha dúvida é essa, é que meu problema é esse, que eu me sinto isso. E ouvir é processo terapêutico. Ouvir é processo terapêutico. Né? Existe uma passagem no Evangelho, muitas na verdade, né? Mas algumas em particular, Jesus chegava e curava. Em outras, ele chegava e falava assim, olhava para o enfermo, que queres que eu faça? Aí você fica pensando, o cara é Jesus e não sabe que eu estou cego, que eu estou paralítico. Ele é Jesus e não sabe, não é que ele não sabe. Ele queria te fazer falar. Porque muitas vezes falar é um processo terapêutico e ouvir é fundamental. Então, qual é o primeiro? Eu quero ajudar, não sei como. Primeiro passo, ouça a necessidade daquele que sofre. Porque senão nós começamos a deduzir o que é que está machucando ele. Deduzir o que é que ele está passando. E na impossibilidade, na falência de não saber o que dizer, mostre-se presente. Esse é o elemento mais fundamental. A sensação de estar sozinho diante de uma grande adversidade rouba a nossa paz. Muito bem. Há poucos dias, Luzbel, nós tivemos a oportunidade de acompanhar um depoimento muito interessante de alguém que na sua fala havia vivenciado a experiência de estar com Covid, de estar alguns dias no hospital, de estar em condições de desacordamento, em função de estar passando por aquele tratamento intensivo na UTI, e acorda
para a surpresa, provavelmente daqueles que já o conhecia, dizendo: eu preciso estudar mais a espiritualidade, porque eu estive durante o coma no hospital com algumas pessoas que eu conhecia, mas que já não estão mais nesse plano aqui entre nós. Assim, nós temos observado que muitas pessoas, após passar dificuldades como essa que estão passando, têm, de alguma forma, modificado a sua visão de vida. Roosevelt, isso tem um objetivo transformador na humanidade neste momento? Tá. Eu vou dar uma resposta. Antes, contudo, eu já me desculpo, porque as pessoas que me ouvem, peço que me entendam bem. A ideia não é ser leviano com a sua dor. A ideia é não desvalorizar o seu sofrimento. Não é essa, a ideia é outra, mas espero que me entendam. A questão é a seguinte: você está sofrendo? Isso não é o mais importante. O mais importante é o que você vai se tornar por causa disso. Sua dor é grande? Não é o mais importante. O mais importante é o que você vai se transformar por causa disso. Todas, exclusivamente, 100% das dores que afetam o nosso coração, se tivermos que dar um nome para ela, um objetivo, seria essa: transformação. Sempre transformação. Hoje, nós temos pessoas que são analfabetas, porque não sabem ler e escrever, e nós temos pessoas cultas, analfabetas espiritualmente. Ou seja, ainda vivem uma vida aqui com ou sem religião. Que existem muitas pessoas que frequentam igrejas, cultos, centros espíritas, mas ainda estão indo lá, quer tomar um passo embora, sem refletir no elemento transformador que a informação é, sem refletir nisso. Então, esse é um problema. Então, o que é fundamental entender? O que é necessário entender? É fundamental entender que todas as dores que chegam em nossa vida têm a finalidade única da transformação. Transforme-se, transforme-se, transforme. É essa a mensagem. Por quê? Porque nós sabemos que somos obras inacabadas. E quando nós percebemos alguma coisa irregular no nosso comportamento, a gente se defende falando o quê? Errar é humano, né? Errar é humano, mas errar para sempre não. É a proposta do Evangelho. Sede perfeito. O que ele quer dizer com sede perfeito? Está dizendo o quê? Que o nosso estado atual é transitório. Não é para errar é humano, mas não é para ficar assim para sempre. Então vem uma dor, ensina alguma coisa, vem outra dor, ensina outra, vem outra dor, ensina outra, vem outra dor, ensina outra. Quem que sofre mais? Quem demora para aprender. Então, com certeza. Vou voltar no teu caso. Essa pessoa que foi internada, ela sofreu, foi entubada, sofreu um monte para ser tocada pela realidade espiritual. Provavelmente essa mesma pessoa teve outras oportunidades de ser tocada pela realidade espiritual, mas não deu vazão. Não foi tocada, não respondeu à altura. Por quê? Porque é importante lembrar, a dor é o último recurso da providência divina na recuperação do homem. É o último. Vou criar uma ideia fictícia. Primeiro alguém te convida para ir para o centro, você não vai. Depois alguém te convida para isso. Depois você não vai. Aí vai. Não vai resolvendo. Não vai resolvendo. Não vai. Chega uma hora que só a dor resolve. Então essa mesma pessoa que ainda bem despertou-se pela dor, poderia ter sido despertada sem dor. Então sempre que dói, um questionamento é esse: nossa, onde é que eu estava que eu não aprendi isso antes, sem que fosse necessário doer tanto? Mas indo direto à resposta da pergunta, sim. Se você quer encurtar o seu sofrimento diante de qualquer adversidade, faça essa pergunta para você: o que essa experiência veio transformar em mim? E ganhe tempo. Perfeitamente. Mais uma pergunta. Quando estamos convivendo com pessoas desonestas,
com intuito de perseguição. Sei que a lei existe, diz a pessoa que faz a pergunta. Sou devedor. Mas como deve ser essa ação de ser paciente? Ou essa atitude? Muito bem. Existe uma coisa importante que é assim, ó. Eu vos envio como ovelhas entre lobos. Mais uma vez, evangelho. Então, ninguém é pego de surpresa. Só que como é que nós fazemos para alguém que proporcionou na vida de outro perseguição, para ele aprender que perseguição é ruim? Ele vai ser perseguido. Que a reencarnação, ela tem, dentro do processo de expiação, tem esse ponto de pendência, né? Nós nascemos para experimentar aquilo que proporcionamos aos outros numa outra existência. Esse é ponto passivo. Então, como é que nós pegamos? Qual a necessidade de eu passar por uma humilhação hoje? É porque já humilhei e tenho que aprender que isso não é legal para parar de fazer. De maneira sintética, é isso. Então, como é que você deve se comportar diante da perseguição que você experimenta? Primeiro, lembrando assim, bom, vou pegar nas bases já citadas. Se Deus é soberano, se Deus é justo, bom e permite que eu faça isso, e permite que eu aprenda alguma coisa. Agora, o que eu vou aprender com alguém me perseguindo? O que eu vou aprender? Primeiro, resignação. Segundo, empatia. Será que eu, na posição dele, ele na minha, eu também não ia persegui-lo? Segunda, nossa perseverança no bem, muito importante, porque o que acontece? Já que estão me perseguindo, eu persigo também. Os dois no mesmo nível, os dois não aprenderam nada. Agora, quando alguém me persegue e eu não persigo, houve uma distância, uma elevação comportamental. Algo foi aprendido aí. Quando alguém me difama e eu não difamo, quando alguém me lesa e eu não leso, o que acontece? Eu resisti ao arrastamento de ser trazido para baixo. Ponto para mim. Então é esse o objetivo. Eu fui perseguido, lesado, roubado, caluniado e não fiz nenhuma dessas coisas. Me mantive no meu propósito, no meu ponto de elevação. Me mantive. Aprendeu. É essa a proposta. Porque senão a gente entra num comportamento totalmente humano, né? Humano e que nos mantém no ciclo doloroso das reencarnações. É assim, ó, eu sou bom desde que não mexa comigo. Eu sou bom desde que não pise no meu calo. Eu sou bom desde que... Não, aí até onça. Até onça, se você deixar ela dormindo quietinha, é boa. Não, a questão é, se é bom, vão te provocar e você tem que continuar sendo bom. É essa a prova. Se é bom, vão te perseguir e você tem que continuar sendo bom. Você é bom, então vão te caluniar e você vai ter que continuar sendo bom. Aí você passou na prova. Aí houve um distanciamento. Então, concluindo a resposta, entenda o seguinte: quando alguém te persegue, você não deve perseguir, não pela pessoa, por você. Eu não quero ter esse tipo de comportamento. Se ela errou, eu não quero errar. Estão me atacando, me fazendo mal, mas eu não quero vibrar. Eu vou me manter reto. Você quer uma coisa mais fantástica de domínio pessoal? Quando alguém fala mal de você, você sabe, e quando alguém pergunta, você fala bem de quem está falando mal de você, quer dizer, você resistiu ao impulso da agressão gratuita. Ele fala mal de mim, eu falo mal dele. Ele fala mal de mim, ele fala mal dele. De repente ele fala mal de você e você fala bem dele. Que alguma coisa de boa ele deve ter. Houve o rompimento de um padrão. Ele vai ficar ali brigando mais fácil e você não. Você vai ficar num padrão mais elevado. É essa a proposta. Estão te perseguindo, não perca a oportunidade de ter uma conduta nobre. Muito bem. Uma pergunta, Roosevelt, diz aqui: se toda dor nos traz evolução,
poderíamos evoluir sem ela? Outra, e ao receber uma dor, se ela nos faz crescer, por que então querer superá-la? Perfeitamente. São duas questões, né? A primeira é o seguinte: em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais de maneira brilhante. A pergunta é a seguinte: Deus não tem outros recursos para fazer a humanidade crescer que não seja a dor? Uma pergunta brilhante. Tem que sofrer? Deus não tem outro jeito de fazer a humanidade crescer sem ter que sofrer? A pergunta é brilhante. Deus não tem outros recursos que não seja a dor? Resposta: tem e usa todos os dias. Está na obra. No capítulo que trata sobre os flagelos destruidores. Deus não tem outros recursos para fazer a humanidade crescer sem a dor? Resposta: tem e usa todos os dias. Então, aquilo que nós já falamos, né? O indivíduo, vou criar uma ideia, e vou falar da doutrina espírita, mas poderia ser de outra religião, né? Ele é convidado para ir no centro, ele não vem, ele é convidado para uma atividade social, ele não vai, ele não está sofrendo. É convite sem dor. Aí ele é convidado, a parte fala, não vai, convidado, mas não quer. Aí alguém bate na porta dele precisando, ele não ajuda. Um dia o filho dele morre. Aí a casa cai. Aí ele se desinstala. Aí você, mas tem que ter dor? Não, é que ele tentou um monte de jeito sem dor. E não resolveu. Foi tentado várias possibilidades sem dor. E não deu. Então a questão é, quando a dor chega, a pergunta é, como é que era para mim ter aprendido isso antes e eu não aprendi? Por que eu fiquei tão insensível a essas lições? Porque sempre, isso é regra, a dor é o último recurso. Se a dor chegou na minha vida e na sua, é porque ela tentou ensinar de outro jeito e a gente não aprendeu. Agora, por que se livrar dela? Essa pergunta é muito boa, muito boa. Por quê? Porque quando eu tento me livrar da dor, eu caminho na direção de compreendê-la. Compreendê-la. Tá? Então, por exemplo, eu sofro. Estou com medo, com angústia, com qualquer coisa. Quando eu começo assim, ó, preciso superar isso. Por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou com esse medo? O que eu estou fazendo? Autoconhecimento. Empurrado pela dor. Não, mas eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que mudar isso. O que eu estou fazendo? Tomando o controle da situação. Autocontrole. Não, mas eu vou vencer. Então, caminhar em direção à solução da dor, na tentativa de livrar-se dela, faz com que você aprenda um monte. Por quê? Capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, não é porque sofrer aflição é bom. Bem-aventurados os aflitos, porque sofrendo, desperta para a vida, sofrendo, entende as misérias humanas, sofrendo, se apega a Deus, sofrendo, vai... É isso. O sofrimento é para nos empurrar para frente. É para nos colocar adiante. Então, não tenhamos dúvida disso, de que é fundamental que seja assim. O sofrimento deve nos impulsionar. Então, está sofrendo, não podemos fazer apologia. Não, sofrer, mas sofrer é bom. Não, não é bom sofrer. O sofrimento existe para ser vencido. Muito bem. Querido Roosevelt, não há mais tempo de nós transmitirmos aqui uma pergunta sua, mas nós gostaríamos de ouvir de você uma mensagem que venha do fundo do seu coração, baseado no seu tema desta tarde, que você tão bem nos explicou, para fechar aqui, né, esse nosso momento, esse nosso encontro. Fique à vontade, você tem 2 minutos. Muito grato. Nós ficamos felizes pela oportunidade desses minutos. Eu ainda não posso deixar de agradecer a dedicação, o empenho de todos aqueles que participaram desses momentos, aos companheiros que cantaram antes de mim, criando esse ambiente que nós usufruímos, as pessoas envolvidas que estão fazendo com que a mensagem siga adiante, aos internautas. Cada vez que alguém coloca uma manifestação, que coloca tô aqui, boa tarde, sou da cidade tal, está dizendo o quê? Estamos juntos.
Então é muito importante para quem está do outro lado, fechado numa sala. Já não se sente falando sozinho. Então fiquem todos com a minha gratidão. A Federação Espírita sempre cúmplice das nossas ideias, sempre parceira dos nossos ideais, e espero verdadeiramente estarmos juntos presencialmente em novas oportunidades, porque nada substitui estarmos próximos fisicamente. Mas aqueles que nos acompanham, o tema de todo esse trabalho é justamente os desafios diários, os desafios da humanidade. Então fica a minha mensagem onde eu culmino dizendo: olhe os seus desafios, mas entenda que cada um deles existe na sua vida para despertar em você a realidade. Deus não quer que você sofra, os Espíritos não querem que você sofra, mas querem que você se transforme. O sofrimento, quando ele encontra um coração preparado, um coração sólido, enraizado, ele tem uma conotação totalmente diferente. E se você disser assim: mas eu não sei como dar o primeiro passo, então eu vou te dizer: espírita, sabe tudo aquilo que você aprendeu, seja nessas lives, seja na casa espírita que você frequenta, todo o conhecimento que você acumulou até hoje, introduza tudo isso na sua conduta. Porque é esta transição global que nós estamos passando. Nós aprendemos. Muitas vezes a presença da dor, sabe o que ela vem fazer? Nos cutucar para fazer com que aquilo que é conhecimento intelectual, só conteúdo, sem aplicabilidade, comece a ser aplicado. Então, poupe a si mesmo de dores desnecessárias. Como? Aplicando urgentemente tudo que você aprendeu. Transforme o seu conhecimento em ação, na sua casa, nos que estão à sua volta, na maneira de tratar as pessoas, na resistência ao bem, na perseverança, e com a tua conduta, sendo você mesmo exemplo de você, exemplo do que você acredita, exemplo do que a doutrina espírita ensina, será uma grande transformação para a sua vida e para todo mundo. Muito obrigado. Querido Roosevelt, nós é que agradecemos, receba o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu excelente trabalho à frente da doutrina espírita, a nossa querida Liz, que está aí também fazendo a sua transmissão, a sua tradução em Libras, a Federação Espírita, e neste momento, agradecendo aos internautas, vamos então, no mais profundo da nossa alma, encerrarmos com a nossa prece desta tarde, abençoando e agradecendo a cada um de vocês que estão em toda parte do planeta Terra, ouvindo essa mensagem consoladora da doutrina espírita. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus. A oportunidade que aqui, Senhor, estamos é para nos abrilhantarmos desta luz que tão reveladora e consoladora nos traz, trazendo a esperança nesses momentos de dores e aflições que muitas vezes tem tantos em nosso caminho e não percebemos o quanto podemos ser úteis. Na mensagem desta tarde, saibamos conduzir o nosso olhar, a nossa mão, o nosso gesto, para resgatar o maior número de pessoas e todos eles possam compreender que viver vale sempre a pena. Muito obrigada a vocês. Grande abraço a todos. Nós agradecemos pela dedicação e palavras tão estimuladoras que nos provocaram grandes reflexões. Informamos também que a Livraria do Congresso está disponível no endereço livraria.feego.org.br. Esse endereço você pode acessar rapidamente, escaneando o QR Code que está aparecendo na tela durante a nossa programação. A livraria conta com um acervo variado de livros espíritas, descontos imperdíveis e condições especiais de frete. Veja o vídeo.
Confira a livraria virtual do 37º Congresso Espírita de Goiás. São diversas obras, além de descontos imperdíveis durante todo o evento. Frete único no valor de R$ 14,99 para todo o Brasil, independente do tamanho do pedido. Todos os pedidos serão enviados a partir do dia 22 de fevereiro de 2021. Siga as redes sociais da FEG Livraria e fique por dentro das novidades. Acesse a Livraria do Congresso pelo site livraria.feego.org.br. Esperamos você! Agora, nós faremos o intervalo e retornaremos às 16h30. Até breve.